que falam assim, ai, cara, mas você tem que deixar o celular com a criança porque ela tem que estar conectada à atualidade, às tecnologias. Mas peraí, conectada ao quê? Você vai usar o celular para fazer uma conta para desenvolver um raciocínio lógico, ou você vai usar o celular para ficar nas redes sociais, para arrumar picuí, para arrumar problema dentro das redes sociais e ficar navegando dessa forma. Então a gente tem que começar a aprender a dosar isso daí mesmo, é, e se questionar assim: peraí, o quanto a tela é importante ou não é importante para a educação das nossas crianças e adolescentes, do ponto de vista que a gente consiga educá-los para que a hora que eles tiverem um acesso à tela de verdade de forma livre, autônoma, que eles consigam ser o melhor possível e seguir esses caminhos virtuais aí da melhor forma possível. Então, o resultado que a gente tem aqui, que os professores dizem para a gente, eu dei aula em escola pública durante 13 anos, é que melhorou demais o relacionamento, as questões a se falar, a aprendizagem, uma série de coisas. E ainda assim vai pai lá na porta da escola reclamar porque queria conversar com o filho pelo celular e falar: como é que conversa com o meu filho? Faça igual a 10, 15 anos atrás. Você liga aqui na escola, a gente chama o teu filho, que está sob custódia da gente, e a gente vai e conversa com você. Então, tem essas questões aí. Pois Essa é. lei é muito importante. E eu falo assim, essa lei, ela é para a escola pública, porque eu dou aula em escola bilíngue e muita gente me chama. Essas escolas de rico, nenhuma permitia celular livremente. Essa é muito raro. Essa lei é para que a gente tenha um pouquinho mais de paridade, ali, de equidade no ensino. Ô, Joel, você recebeu ameaça, algum problema também quando você fez aquele vídeo sobre isso ou não? Cara, então, o Vilela, eu até estava comentando aqui da questão do Felca. A gente que trabalha com segurança pública e crime organizado, a gente fala de muitos temas delicados, né? E sempre me perguntam se já me ameaçaram, tirar minha vida, tal, alguma coisa nesse sentido. E a gente que trabalha com segurança pública, a gente sempre tem que ter na mente as coisas assim, ó. O mercado ilegal, ele só funciona porque há um mercado que protege ele, tá? E a gente precisa entender quem que é o mercado que protege esse mercado ilegal para poder falar sobre o assunto. A Sheili deve receber muitas ameaças de morte, uma série de coisas absurdas, porque o mercado de proteção de quem mexe com criança, de quem explora criança, é um mercado bastante poderoso. De gente que é abjeta e não tem nada a perder. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se expor para bater nisso que acontece, para falar sobre isso, porque senão quem vai fazer? E aí que eu vejo a importância do Felca. O Felca é um cara gigante na internet. Ele deu uma visibilidade que a gente busca há muito tempo. Eu fiz um vídeo falando nisso, achei ele trabalha com isso há muitos anos. E só agora que conseguiu explodir, e a gente teve aí uma semana de janela para poder comentar sobre esse assunto. E obviamente que quem trabalha com isso sofre ameaça, mesmo que seja velada. Nesse caso, se o cara for, por exemplo, nessa questão de você denunciar pedofilia, se você for homem, muito provavelmente as pessoas que virão atrás de você vão te acusar de ser pedófilo, de ser objeto que você está denunciando. Isso é muito perigoso. Se você é mulher, obviamente que os caras vêm e eles começam a te ameaçar de morte, a tentar te coagir de várias maneiras nesse sentido. E existe uma coação também que muita gente não fala, mas que é a coação jurídica. Tem sujeitos que foram falados nesse vídeo que já processaram muita gente e que já ganharam o processo de muita gente. E que eu, por exemplo, deixei de falar coisa porque eu não tenho dinheiro para pagar esse processo. O Felca tem. Então vai muito da estrutura que você tem para poder falar de certas questões, ô Vilela. Você sabe muito bem dessa questão. A Shelly também. E quando entra alguém tão forte quanto o Felca falou, ele tem o dinheiro para bancar e ele já começa o vídeo falando assim: ó, é tudo responsabilidade minha o que eu vou falar aqui. Então o mesmo jeito que se bate em seres abjetos, você precisa estar muito forte para tomar essa. Eu não sei como a Shelly consegue fazer isso daí, porque realmente ela é uma guerreira nesse ponto, porque a pancada que vem de volta é muito forte, muito mais do que o crime organizado que eu trabalho.
É muito maior, muito maior. Folene. Ó, o Júnior perguntou aqui o seguinte: o que é mais urgente, endurecer as penas ou criar fiscalização tecnológica mais eficiente? Fiscalização tecnológica. É? Próxima. É isso, Jô? Você nem prende os caras, nem importa o tamanho da pena, você não consegue nem pegar, você não consegue nem achar, nem prender. Claro, nossa polícia está cada vez melhor nisso, mas todo criminoso hoje vai para online. Inclusive esses predadores, né, esses exploradores. Se um predador, veja só, se eu tenho 68 milhões de brasileiros que foram violentados sexualmente, geralmente na infância, são adultos hoje, é 32% da população, quando não tinha internet. Agora com a internet a gente prende cara que está falando com 50 crianças ao mesmo tempo, com 300. E não importa se você é violentado no mundo presencial ou no mundo virtual, especialmente para essas novas gerações, não tem diferença, o trauma é o mesmo. Então, assim, essa é a minha opinião, mas deixo vocês falarem. Para mim, principalmente questões assim, eu que lido com estupro, que tem um grupo de apoio a vítimas há muitos anos, nem vai a julgamento, nem se pode denunciar, ainda é difícil. Até esses crimes online, onde você denuncia? Pois Onde é. você denuncia? As pessoas denunciam para mim. Sabe que o meu maior problema, até recentemente, Joel, era ver crimes, porque as pessoas não sabendo para onde denunciar, elas mandam para mim. Então eu já vi tudo. Eu comecei a ter síndrome do pânico em 2023, quando eu recebi alguns vídeos assim de mães que violentavam os próprios filhos. Foi a coisa, acho que foi um negócio tão indigesto e desesperador que eu não consegui respirar, assim. Eu comecei a ter problemas psicológicos por causa disso. Ameaças eu só sofri agora. Mas então eu te digo, é muito. A pessoa não chega nem a falar. Quando ela consegue falar, ninguém quer escutar. Começam a desconfiar da vítima. Então é uma coisa tão difícil, porque sexualidade é um tabu tão grande. E o crime contra a criança, ele é na sexualidade. Ou a gente entende que vai ser na dignidade sexual dela. Essas meninas que o Felca expôs, dignidade sexual. É isso que está sendo explorado. E a gente tem um tabu de falar desses assuntos. Quando eu falo de educação sexual, eu tomo hate. Educação sexual na escola, hate. Então, é por isso que é um. Você pode ver, tem crimes que talvez sejam mais fáceis de comer. A robô, todo mundo entende que é robô. Agora, essa violência sexual. E assim, sabe o que eu acho muito complicado, muito me deixa muito. Mesma coisa comigo, tá, Shelly? As pessoas mandam lá. Ah, eu sei quem picou fulano em Sapopemba, São Paulo. E manda, tipo. Falei, pô, vai procurar a polícia. Não, eu vou mandar pra você aqui, porque aqui não pode procurar com a polícia e tal. Mas sabe o que eu acho absurdo, assim? As instituições brasileiras só terem se mexido quando. Só se mexerem. E as próprias redes sociais suspendendo contas. Porque agora suspenderam um monte de conta, né? Depois do vídeo. Só a hora que um cara muito grande faz um vídeo, dá essa bomba desse jeito, e aí os caras tiram uma coisa que você tá todo dia lá batalhando para que Mas seja esse é o meu maior retirada. agradecimento. Eu sei que você falou na pergunta anterior, mas é a proteção jurídica. Quantos de nós que trabalham nessa causa, mulheres e homens, principalmente mulheres, como você falou, a gente faz muitas vezes a denúncia ao Ministério Público anônima. A gente junta toda a informação que a gente tem e manda a denúncia. Só que quando ela é anônima, você não consegue acompanhar. Eu tenho várias denúncias que eu fiz nominais e eu acompanho. Várias denúncias anônimas. Eu já tenho. O meu advogado falou que eu posso falar que já processei a Meta várias vezes, porque as minhas contas foram invadidas e eles não me devolviam. Eu só recebi minha conta de volta quando eu levei cartazes para frente do prédio onde fica o escritório da Meta aqui em São Paulo. Eles não recebem as pessoas. Mas eu fiquei lá, igual uma idiota, com o meu cartaz na mão até que os advogados deles ligaram para o meu e pediram para eu sair de lá, para me tirarem de lá. Eles falaram: não podemos. Ela está com uma crise emocional. Não consigo dominar minha cliente. Eu falei: não consegue mesmo, só sai daqui com a minha conta na minha mão. Porque eles estavam dando golpe em pessoas que já se vulnerabilizaram, já contaram para mim coisas, por exemplo, sei lá, que o avô estuprava a filha, que já sofreu violência. Eu estava desesperada, as pessoas também. E aí eles, para manter uma reputação, me devolveram a conta em 2 horas. Então é um negócio assim. Hoje A ele gente não outra tem coisa. dinheiro para combater isso. E não é função do Felca. É como o advogado dele falou, ele é um comunicador. É função do Felca? Não. É minha função? Não. É função do Joel? Não. Da Carla, da Leiliane Rocha, de todas as mulheres maravilhosas que fazem esse trabalho? Não. Mas ao mesmo tempo, sim. É de todos. Cada um na sua medida. Todos deveriam se mobilizar. Porém, principalmente de quem faz lei.
principalmente dos políticos. A sociedade civil se mobiliza, as escolas, os pais, mas a gente precisa de lei e de fiscalização, porque se não fiscaliza, como é que os caras demoram 1 ano e 3 meses para tirar do ar o perfil de um pedófilo que já está condenado, preso, que explorava crianças, também no online, e não aconteceu nada. E assim, tem esse lance de cair a tua conta, né, cara? Quantas vezes eu publiquei alguma coisa relacionada a seja crime, a organização, há denúncias em relação a pedófilos também, e de repente o Instagram tira do ar, a plataforma simplesmente tira do ar, falando que eu estava fazendo alguma apologia ou que eu descumpri as regras. Então, tipo assim, quando você consegue dar visibilidade para coisa, os caras, você fica à mercê também de ser derrubado. Então você fica se perguntando todos os dias que essa luta ela vale muito pela questão do bem que você está fazendo para a sociedade como formiguinha, mas você fica olhando para cima e falando, nossa, quantas forças eu tenho que lutar contra para conseguir fazer esse trabalho. Agora que o Felca conseguiu fazer esse vídeo, pessoal, se engaje com os influencers menores, com as pessoas que são engajadas com isso, e crie uma rede, um mercado de proteção para essas pessoas. As ilegalidades elas só acontecem porque existe um mercado de proteção. Os bicheiros só são famosos, só fazem sucesso porque eles corrompem polícia. Eles têm dinheiro para fazer um sistema de corrupção em torno deles. O que a gente precisa é que vocês protejam pessoas como a Sheili, pessoas que fazem toda essa corajosamente, fazem todas essas denúncias, toda essa tentativa de proteger crianças, que é muito difícil de se fazer. Quando a gente começou a trabalhar com o Discord, cara, comecei a ter os primeiros contatos com os crimes do Discord, que eram crimes principalmente contra meninas muito novas, que aconteciam dentro de salas lotadas de outras pessoas, pagando para ver conteúdo absurdos de meninas se mutilando, fazendo, tirando vida de animais, bebendo inseticidas, coisas absurdas. Eu tomei um susto absurdo daquele e falei, cara, mas isso é só o começo. Pra gente bater isso daqui. E aí você vai lá, o Ministério, por exemplo, e a gente tem uma rede de derrubar. A gente tem uma rede que derruba esses perfis e que caça essas pessoas. Mas se a gente caça 20, no outro dia tem 30 pessoas ali, e a rede social emite uma nota falando assim: nós estamos cuidando do ambiente virtual e qualquer coisa que a gente for acionado, a gente vai tirar. Meu amigo, você ser acionado para tirar uma coisa quer dizer que aquilo já está acontecendo dentro do seu espaço. Então é muito difícil você batalhar nesse ponto, porque é muita coisa contra, né? Muita coisa tentando te combater. Lene. Tem uma pergunta aqui do Hunt Family. Ele está dizendo se existe uma relação com a questão da baixa renda. E que necessariamente? Tá muito aberta essa pergunta, não dá para entender, né? Eu vou pedir para ele mandar aqui alguma complemento. Eu vou mandar aqui uma. É porque eu falei da vulnerabilidade, né? Que as vulnerabilidades se somam. Então, as crianças mais pobres, pretas, que já sofrem, sempre vão sofrer mais. As famílias mais pobres vão sofrer mais. Eu já vi caso de um monte de mãe que explora os filhos na internet. Eu vou falar mãe porque era a mãe, a atriz principal dos vídeos, digamos, né? A pessoa que aparecia mais. Mas certamente, talvez com o pai, com a família toda explorando. Mas as pessoas denunciam muito mais quando é uma família pobre. Porque, como o Joel citou, a gente tem grandes influenciadoras dando esse mau exemplo, explorando seus filhos, só que elas têm advogados, elas têm dinheiro, elas têm maneira de se proteger. Então, sim, do mesmo jeito que a maioria das meninas estupradas no Brasil é negra e com uma renda mais baixa, isso também vai para a internet. A diferença na internet é que a gente tem também muitas crianças, ela tem que ter algum acesso, então você pode aumentar um pouco essa renda, mas também a gente tem uma diferença no crime, especialmente no Discord, aí se inverte. Existia um perfil de adolescente que ia para o judiciário, que era esse perfil do jovem de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, geralmente por furto, alguma coisa ligada ao tráfico. Isso quem explica muito bem a juíza Vanessa Cavalieri, eu já entrevistei ela. E agora você tem um menino de renda mais alta que comete crimes como esse do Discord. Então, perfeito. Essas duas coisas têm a ver com renda, acho que pode ajudar na resposta. A Vanessa realmente é uma juíza, né, que cuida da vara da criança e do adolescente de menores infratores lá do Rio de Janeiro.
ela realmente ela tem falado nos últimos tempos que o perfil do menor infrator ele tem mudado. Ele tem mudado para um perfil de classe média que está dentro da internet, né? Que está atuando nas redes sociais, geralmente com tortura, com estupro virtual e esse tipo de coisa. Mas a gente tem a grande vulnerabilidade do país ser um país muito desigual, um país muito pobre, onde uma grande quantidade de pessoas está jogado em bolsões de pobreza e que o Estado não chega nem para educar, e essas explorações muitas vezes acontecem dentro de casa e essa pessoa não tem uma rede de proteção para tirá-la de dentro de casa, ela não tem uma rede de proteção para cuidar dela, enfim. E aí é isso, né, Sheila? Quanto mais o país é pobre, maior a quantidade de pobres sofrendo. Enquanto o Ítalo demora anos, e quanto a gente já denuncia isso há anos, demora anos para cair a conta dele, teve uma mãe, a filha dela dançava forró. E a menina gostava de dançar e a mãe achava que ela era um talento. E em todos os vídeos que a menina estava dançando, a mãe estava junto. E aí aconteceu uma situação lá, todo mundo denunciou. Gente, caiu o perfil dessa mãe em horas, não durou um dia caiu o perfil dessa mãe. Só que aí eu fui, gente, a mãe era super zelosa. Ela fazia o melhor vídeo possível, a menina sempre bem vestida. Não era, ela não tinha uma intenção, você via que não tinha, diferente dos vídeos que a gente viu no vídeo do Fel, com uma intenção de sexualizar. Pelo contrário, a menina estava com roupas de menina novinha, mas ela estava dançando e claro que isso atrai pessoas ali. Caiu em horas. O do cara leva anos para cair. Se não tem uma diferença financeira aí, que diferença que é, né? E para você ver, né, que o Ítalo tinha mais seguidores do que o Felca nas redes sociais, mas muito mais. Até vamos falar aí que daqui a pouco ele manda processo para mim também, mas a vida é essa. É, quando me falaram do Ítalo, eles disseram que, cara, é um cara que ele tem um reality show com adolescentes. Eu pensei que seria alguma coisa relacionada a não sei, cara, ajudar adolescentes, por exemplo, com uma cesta básica ou alguma coisa de educação e tal, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu já fui pobre e eu tô ajudando. Pô, mas aí eu vi que era um monte de moleque dentro de uma casa, de menina dentro de uma casa, e uma gandaia, e todo mundo dançando. E, e aí tem uma cena que tem duas meninas deitadas e ele chega com o celular assim e fala: Ah, vê os seios novos que a menina colocou. E aí, tipo, a menina tá com silicone e obviamente que aquilo cria uma tensão sexual. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu senti uma coisa muito ruim assistindo isso. Eu não quero assistir mais. Eu não quero ver mais isso. Tanto que daí quem fez o roteiro foi a Adriana, né, que trabalha comigo, que é minha sócia, e ela fez o roteiro porque eu não eu senti uma coisa muito ruim, sabe, Chile, vendo aquilo. E pô, até esses dias atrás estava aí, sei lá, até anteontem, acho que estava funcionando o perfil dele, e nitidamente essas crianças, esses É uma adolescentes estão vivendo. naturalização. É uma naturalização desses comportamentos, assim. Eu fiquei muito feliz. Felca, eu tenho que te agradecer especialmente porque muita gente foi me mandando vídeo, eu estava sem poder comentar por causa das ameaças, mas eu recebi o vídeo de adolescente da minha família, gente com 15, 14 anos, que me segue, que falou assim: olha as coisas que você fala, porque ninguém vai seguir uma tiazona que nem eu falo com os pais. O Felca fala com outra geração, e a geração entendeu. Não só entendeu e talvez pela primeira vez tenha percebido, poxa, talvez isso não seja legal. Talvez essa roupa que eu usei, esse comportamento que eu tô tendo, colocar esse, talvez não seja legal. Então, ele falou com uma geração, eu recebi de gente com 14, com 15, com 13 anos. Teve uma menina que me mandou e disse: Você viu o vídeo do Felca? Como eu dou palestra nas escolas, eles me conhecem, muitos me seguem. Mas não, eu não falo com eles, não é o meu foco. O Felca fala. Ô, Gili, aqui perto de onde eu moro, aqui na Quebrada, o cara, tava aqui os caras falando aqui, ô, você viu aquele lemão lá? O lemão foi um vídeo foda, né? Tipo assim, eles nem sabem o nome do Felca, chamou de lemão. Mas quando cai na boca desses caras que tá no boteco, quer dizer que o negócio estourou a bolha de uma coisa absurda. Você viu o lemão de cabelo comprido lá, mano? O lemão falando das crianças na internet, tem que tomar cuidado com as crianças na internet. Então você chegou no homem comum, uma pessoa comum ali, essa preocupação, então quer dizer que deu uma estourada muito boa na bolha. Mas hoje ele também tem. Nossa, eu vi uma tentativa de esvaziamento disso, puxando para o lado político partidário, que é embaçado, né, cara? Tudo na internet acaba indo para esse lado, né? Eu vi só um pouco disso hoje, mas já aconteceu comigo de determinado vídeo meu. Eu tenho o maior cuidado do mundo, porque não importa
seus filhos estão numa família que é de direita ou de esquerda ou de centro ou de qualquer extremo, eles vão ser estuprados igual, né? A gente vai ter 6 em cada 10 mulheres brasileiras estupradas. Então eu não quero saber. Então eu busco não falar disso. Eventualmente, por exemplo, esse PL, eu acho que é um senador de direita que criou, porque ele era delegado, né? E ele trabalhou com crimes digitais e com crimes contra a criança. Então é muito bom, é muito bem feito. É o Alessandro Vieira. Não É. maravilhoso. Eu estudei o negócio de cabo a rabo aqui. Bom, está bom. Todo mundo apoia. Instituto Alana, todo mundo trabalha com isso, apoia. Fala, tá bom. Então eu vou apoiar. Então é triste. Por quê? E aí vem, olha, gente, quando a gente entende isso, a vida muda. O elemento das redes sociais, o modelo de negócio de todas as redes sociais é a violência. O pano de fundo é a violência. Se você não brigar e discutir ali dentro, eles não ganham dinheiro. Então, deixar a gente odioso, com raiva. Sempre que eu faço um vídeo com denúncia, todo mundo vai lá e comenta, ele bomba. Mas não é o vídeo que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de fazer o vídeo de orientação, o vídeo educativo. Eu não consigo fazer isso em 30 segundos. Não dá, mesmo que eu seja rainha da oratória. Em 1 minuto e meio, como é que eu vou explicar um conceito para uma pessoa? Então, a violência é o modelo de negócio. Quanto mais a gente consome redes sociais, a gente está na mão de 4 empresas que estão dizendo como as pessoas vão pensar e se relacionar. E aí eu vou dar uma provinha, porque estudando cyberbullying e treinando professores em relação a isso, para como lidar com isso, eu encontrei uma reportagem maravilhosa que falava de violência contra professores em sala de aula. Começava com a história de uma professora na Coreia do Sul que se matou depois de ser xingada numa sala de crianças pequenas. Aí tinha um exemplo do México, tinha uma pesquisa do Brasil e vários exemplos de professores que sofreram violência no Brasil, desde professora que toma facada pelas costas, como a gente viu, mas uma professora que tomou vassouradas e o vídeo foi parar na internet, enfim, na Europa, em 2 países e na França. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, meus parceiros aqui no dia de hoje, para vocês que estão nos ouvindo, o que é que tem a ver, mesmo sem você estudar a educação da Coreia do Sul, da França, da Espanha, do México e do Brasil? Nada. Absolutamente nada. Como é que os índices de violência contra professores estão crescendo em todos os países de forma alarmante do mesmo jeito? O que é igual entre os adolescentes que estão indo à escola em todos esses países do mundo? Vou deixar vocês responderem. Não é a educação. Nem o jeito de colocar as cadeiras na sala de aula é igual. Onde é que eles estão aprendendo esse comportamento? A odiar o outro, a brigar, a ir para cima. Onde é que esse comportamento está sendo ensinado de forma balizando o comportamento de todo mundo igual? Tinha competição no TikTok de bater em professor e postar. Nossa. Isso era uma trend. Então tem um negócio ali. A rede social, ela vive da violência. O modelo de negócio não é só um modelo de exploração e de dinheiro, é o modelo da violência. E eu tô lá, olha que hipocrisia, falando de educação. Eu tenho que usar esse modelo violento para tentar falar de não violência. E é muito complexo, é muito difícil. Leni? O André, ele perguntou o seguinte: por que alguns casos ganham repercussão nacional e outros passam desapercebidos? Às vezes é a cor da pele. Ai, desculpa falar isso, mas é que eu me irritei tanto esse ano com a questão do desafio do desodorante. A gente teve uma menina que morreu em Brasília, vítima do desafio do desodorante. Eu acho que ela tinha 8 anos ou 10. Agora, não tenho certeza, eu fiz vídeo sobre isso. E ela morreu vítima desse desafio do TikTok medonho, que tá há anos aí, que a gente já perdeu um monte de gente. Já temos 56 vítimas de desafios online. Tem um instituto no Brasil, o Instituto de Me Cuida, que só trata disso.